Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem do coração de Deus para as nossas vidas. Mensagem esta que vai nos edificar, trazer renovação espiritual, avivamento e direção. É isso que nós precisamos. Um beijo no coração de todos vocês e vamos à mensagem. Quero meditar em Números 11:4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. Vamos aqui procurar então ter alguns aprendizados com esse texto. Primeiramente, vamos aqui identificar os dois grupos. Há dois grupos que saíram do Egito. O primeiro grupo é o grupo dos israelitas. E o segundo grupo era o vulgo, que está relatado nesse texto que acabamos de ler. E quem é este vulgo? É uma mescla de egípcios que eu acredito que estavam insatisfeitos com a sua vida no Egito e resolveram seguir Israel. Ou quem sabe, eles estavam cobiçosos pelo ouro e pela prata que Israel estava levando do Egito. Mas o que interessa é que eram dois grupos. Mas o que me chama a atenção é que o vulgo que está no meio do povo, eles começam a incitar Israel a pecar. Porque o texto relata que o vulgo teve grande desejo. E é óbvio que este grande desejo que o vulgo teve era o desejo de voltar para trás e se banquetear com os manjares do Egito. Tendo em vista isso, os filhos de Israel então são contaminados. E eles começam então a murmurar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Está no texto. E qual a revelação que nós temos aqui? Nós não devemos envolver no projeto de Deus quem ele não envolveu. Porque a ordem era para Moisés levar Israel, tirar Israel da terra do Egito. A ordem não foi para Moisés tirar Israel e também permitir que o vulgo, que é a mistura de gente, que os egípcios fossem juntos com Israel. E o comportamento que teve Israel foi o mesmo comportamento de Abraão. Em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão sai, porém ele inclui Ló no projeto de Deus. Dá para você começar a compreender aonde que Deus quer nos levar? Da mesma forma que Israel está fazendo o mesmo. Ele está envolvendo no projeto de Deus uma mescla de egípcios. Eu acredito que Moisés ele não viu. Sendo um líder, ele estava ali no comando, liderando, presidindo. Mas ele não viu porque eram 2 milhões de pessoas. Se ele tivesse visto, creio eu, que ele teria repreendido. Porque ele era realmente um líder que ouvia a voz do Senhor. Então ele não ia permitir que Israel levasse uma mescla de egípcios. Certo? Mas isso então acontece. Eles envolvem uma mescla de egípcios no projeto de Deus, como Abraão envolveu seu sobrinho Ló no projeto de Deus. Então, não devemos envolver no projeto de Deus quem Deus não envolveu. Dá para você compreender? Por isso que está escrito em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Por isso que está relatado em 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual para com os infiéis. Porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? De repente, Deus já está aqui através dessa mensagem revelando para você algo que você não estava percebendo na sua trajetória, na sua vida, neste vale, nesse deserto que você está passando. Ou quem sabe você não está na aprovação, mas você está incluindo no projeto de Deus quem não era para incluir. Você está colocando para dentro do projeto de Deus aqueles que Deus não tinha incluído para estar vivendo com você o projeto que Ele tem para a sua vida. E aqui nós vemos então um cenário em que Israel vai colocando no projeto de Deus quem não era para colocar. Por isso que eu sempre prego Provérbios 13:20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro de tolos não ficará sem aflição. Israel começa então aqui a fazer uma reclamação que veio da parte do vulgo. Então desta vez não é Israel que murmura, não parte deles a murmuração parte do vulgo, dos egípcios. E aí essa murmuração contamina Israel, e Israel, a hora que vê, está ali também já reclamando. Dessa vez não foi Israel que reclamou, desta vez não foi Israel que murmurou, foi o vulgo que estava ali. Era mescla de egípcios. Preste muita atenção, quem você tem colocado para andar do seu lado no deserto que você está passando, quem você tem colocado para andar do seu lado no vale que você está passando, quem você tem colocado para andar do seu lado nesse tempo de prosperidade que você está tendo. Quem você está colocando do seu lado, com quem você está fazendo aliança neste momento da vida, desta fase da vida que você está passando. Depois vai vir a provação, porque Israel pagou aqui o preço por estar vivendo em uma provação que foram eles mesmos que se colocaram. Esta provação Deus não enviou, não. Esta provação, quem entrou nela foi Israel. De que maneira? Fazendo aliança com o incrédulo, colocando o incrédulo para andar do lado dele, colocando o injusto para estar do lado dele, para passar o deserto e chegar no projeto de Deus. Tem provações que realmente Deus envia, mas essa aprovação foi Israel que se colocou. E qual a revelação que nós temos aqui? Existem provações que eu possa estar passando aqui na terra, que são resultados de quem eu escolhi estar do meu lado. Essa aprovação aqui que eles sentiram fome, sentiram sede, é uma aprovação que veio, que partiu daqueles que eles tinham colocado do lado, daqueles que fizeram uma aliança, contaminou a eles. Dá para você compreender o que Deus está tratando aí? E Deus, ele disse para Moisés libertar Israel do Egito, mas não disse para Israel levar uma mescla de egípcios do Egito. Com quem você tem feito aliança? Com quem você tem se aliançado? Quem são as pessoas que você tem colocado do seu lado? Nesse momento da vida, nessa época, nessa estação? Quem tem se aproximado de você? Com quem você tem feito contato? Mantido comunhão? Participado para essas pessoas da sua intimidade? São pessoas que podem levar você à ruína. São pessoas que podem atrapalhar o projeto de Deus para a sua vida. São pessoas que podem te levar para o abismo. É isso que pode acontecer. E olha só, eles disseram, lembremos-nos dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos porrós, das cebolas e dos alhos. Aqui nós podemos perceber também que os filhos de Israel saíram do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro de Israel. A Bíblia nos relata em Eclesiastes 7:10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntaria. E agora que Israel, ele está aqui murmurando e se lembrando do passado. Tem fundamento eles se lembrarem da comida que era boa, porque realmente a comida era boa, né? Era uma comida assim, requintada.
Mas o mesmo corpo que era alimentado por esta comida, por este alimento, era o mesmo corpo que era judiado o dia inteiro, chicoteado o dia inteiro. Agora vamos aqui lembrar de algumas coisas que Israel não se lembra. Olha aqui, ó. Eles não se lembraram da matança de seus filhos, que Faraó deu ordem para executar. Eles não se lembraram que o Egito não era a terra prometida. Eles não se lembraram do sofrimento, da dor, da angústia, da fadiga que eles passaram naquele deserto. Eles não se lembraram de que tinham que levantar cedo, bem no escuro ainda, para pegar restolho de palha para fazer tijolo. Eles não se lembraram de todo o sufoco que eles passaram, de todo o mau tempo que eles viveram ali, de todo tipo de sofrimento. Sabe o que é isso? Eles não se lembraram. E este é o jogo do inimigo. Ele sempre vai fazer eu e você olhar para trás, para o Egito. O Egito simboliza o mundo. Ele vai fazer você lembrar da prostituição, do adultério, da fornicação, do álcool, das drogas, do roubo, do furto, da maneira fácil como nós ganhávamos dinheiro, da vida sem compromisso, vou onde eu quero, saio a hora que eu quero, volto a hora que eu quero, sou dono da minha vida. Mas ele nunca vai fazer você lembrar do efeito que isso causava em você, o efeito negativo. Ele nunca vai fazer você lembrar que você tinha um vazio existencial. Ele nunca vai fazer você lembrar que você era inseguro. Meu Deus, e quando eu morrer? Para onde que eu vou? Hoje você está em Cristo, você sabe para onde vai se você partir. Você tem uma aliança com Cristo. Se eu partir, se você partir hoje, nós vamos para o paraíso. Então ele não faz você lembrar dos desgostos que você teve, das desonras, de tudo que você passou de ruim também aqui na terra. Ele só faz você se lembrar daquilo que trazia uma alegria passageira. Veja que Israel se lembrando somente da comida e bebida. Somente se lembrando do quê? Do alimento do corpo. Mas eles não tinham uma vida espiritual ativa. Eles estavam escravizados. Romanos 14, 17. Está relatado que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Jesus disse para o próprio diabo. E esse é o jogo dele. E veja aqui o que eles dizem: a nossa alma está seca. Israel diz que as suas almas estão secas, coisa nenhuma há, senão este maná. Eles rejeitam o maná, que era a provisão de Deus. E eles desejam os alhos, os forrós, os pepinos, os melões, que simboliza os banquetes do mundo. Hoje está acontecendo muito isso. Muitas pessoas estão rejeitando o processo, não querem mais viver o processo. E se rejeitam o processo, não vão viver o propósito. E o que eles estão fazendo? Estão voltando para trás, para o Egito, para o mundo. Estão se alimentando dos manjares do mundo. É isso o que está acontecendo. E olha, Moisés ora a Deus e diz: de onde tirarei carne para dar a todo este povo? Isso fala da sua dor, do seu desespero. Moisés está sofrendo a retaliação de uma prova que não é dele, é de uma aprovação que Israel buscou para si próprio. Agora eu vou dizer algo muito importante. Ele diz ainda aqui, ó: estou sozinho, não posso levar todo esse povo. Em outras palavras, estou desesperado, estou sem direção, estou sem auxílio, me ajuda. Quantas das vezes nós nos metemos em confusões e ainda contaminamos outras pessoas com essas confusões e deixamos essas pessoas também exaustas, sem direção, sem apoio, como nós estamos. Mas espera aí, pregador, Moisés é um líder, ele tem que ajudar, estender a mão, ele tem que ter amor, sim. Ele tem que ter amor, ele tem que ajudar, sim. Só que muitas das vezes nós temos que saber que território nós estamos pisando. Não é todo mundo que eu oro, que eu ponho a mão na cabeça, que eu determino, que eu profetizo a bênção e a vitória. Eu tenho que saber o porquê que você se meteu nessa prova. Por que você está nesse vale, nesse deserto? Qual é a origem disso tudo? Então nós temos que saber que território nós estamos pisando.
Eu creio que ele resolveu ali o problema, que ele sempre estava resolvendo os problemas de Israel, mesmo que eles eram pessoas que não tinham uma aliança com Deus, só viviam murmurando, mas ele estava ali para resolver problema mesmo. O líder tem que resolver problema, mas o líder tem que saber aonde que ele está pisando, qual que é o território. Vou falar aqui para você um versículo muito interessante. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Prestou atenção? Você tem que saber que território você está pisando. Vai ficar orando por todo mundo aí, eu não meto a mão na cabeça de todo mundo, não. Eu peço discernimento a Deus para saber o que está passando essa pessoa e por quê. Se tiver rebeldia, eu não oro. Só se Deus determinar. E primeiro ele vai exortar essa pessoa. Porque se eu fizer isso, o que está nela vem para mim. Está falando aqui. Tem que discernir que tipo de pecado é. Então, que essa mensagem venha fazer efeito em nossas vidas. Quem nós temos colocado para andar lado a lado conosco, seja no vale, no deserto, na prova, seja na prosperidade, numa estação boa, numa fase ruim, não importa. Quem está andando comigo lado a lado? Às vezes eu passo o que não era para passar. Por quê? Por causa de mim não, mas por causa do outro que está junto comigo me contamina. Então que essa mensagem faça efeito na vida de todos nós. Fiquem com Deus.